sentimento me ronda. Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor, sereno. Sentimento me ronda. Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor, sereno. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor, sereno. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Hoje é dia 10 de dezembro de 2021 e o grupo de estudo de hoje está composto pela Meire, pela Regina, pela Laide, pela Graça, pelo Mauro, pela Lourdes e pelo Zé Ricardo. O João enviou para a gente também o áudio da leitura do tema. Obrigado, João. Muito obrigado em nome do Grupo Espírita Nossa Casa pela presença neste momento, contribuindo para que todos possam aprender um pouco mais sobre os ensinamentos baseados nas pegadas do Cristo.
Eu posso fazer. Nesse momento que foi carinhosamente preparado para nós, eu quero colocar aqui a nossa conexão com os nossos mentores, com os espíritos de luz que estão aqui com a gente, que vai nos apoiar, nos orientar na interpretação das palavras. Quero conectar também com os mentores da casa, Genk, irmão Estevão e irmão Rodolfo. Assim, elevando mais um pouco o nosso pensamento, nós vamos chegar até o guardião do nosso país, Anjo Ismael, que protege, que ampara, que nos dá suporte aqui nesse lugar, nesse país. Quero elevar os meus pensamentos à nossa mãezinha Maria, mãe de Jesus, nossa mãe, para que possamos encher o nosso coração do amor de mãe, para podermos interpretar a palavra com todo amor, com todo carinho. E assim, espiritualmente, vamos nos elevar até Jesus, nosso mentor, nosso mestre querido, que esteve aqui para nos dar exemplo e deixar a palavra. Lembrar de seus ensinamentos, lembrar de exercitar seus ensinamentos. E assim, levando mais nosso coração e nossa mente, vamos nos conectar ao nosso Criador, nosso Pai Criador, nossa força criadora, que permite estarmos aqui agora, que além de permitir de estarmos aqui, a presença dele se torna sempre, naquele instante, onipresente, onipotente, onisciente, e conectado assim nessa energia criadora, nessa energia de amor. Vamos espalhar o nosso sentimento, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento de todo amparo que temos, para todos aqueles que nesse momento possam estar nos ouvindo, que cada um se sinta acolhido, que cada um se sinta parte desse estudo, que cada um possa aprender, igual nós estamos aprendendo aqui, e além de aprender, exercitar isso na nossa vida. Dessa forma, vamos então rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós aqui no teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai, Senhor, todas as nossas ofensas, assim como nós perdoamos todos aqueles que possam ter nos ofendido. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações, e nos livre de todo o mal, pois sois o poder e a glória por toda a eternidade. Assim seja, graças a Deus. E assim, elevados na energia do amor maior, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Capítulo 110 Vidas sucessivas. Não te maravilhes de te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus, João, capítulo 3, versículo 7. A palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível num sacerdócio organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis,
seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. A providência, todavia, corrige amando. Não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e votem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um celerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo. Conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram um crime. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção de temporário esquecimento. É, então, como nós vimos, acho que eu estava olhando aqui no capítulo 108, né, que basicamente fala, é bem parecido com esse capítulo, sobre a reencarnação, né, então nós vimos lá que é através dessas vidas sucessivas que o espírito adquire conhecimento, né, preparo para avançar no sentido da perfeição relativa, né? Porque perfeição absoluta é só de Deus. Nós vamos atingir uma perfeição relativa, de acordo com o nosso grau de evolução. Nós estaremos caminhando em cada encarnação, um passinho que a gente vai dar, né? E como são muitas encarnações, porque o progresso a perfeição e o aprendizado, né? O progresso é praticamente infinito. Então, nós não vai ser de uma hora para outra que nós vamos atingir, vai precisar um esforço muito grande, um trabalho muito grande, uma perseverança, né? Para que isso aconteça. E através da reencarnação, né, dessas vidas sucessivas, é que a justiça divina acontece. Ai, tô com a via. Dando-se novas oportunidades, né, para que possamos retomar o caminho, né? O caminho dos ensinamentos de Deus, né? Nos reajustarmos a esses ensinamentos. Então, nós não sabemos o que fomos, o que fizemos, né? Porque nós, graças à bondade de Deus, nós fomos agraciados com esquecimento temporário, para que pudesse ter oportunidade de determinar a nossa vida atual, nossa existência atual. Vemos assim, no nosso conceito aqui, nós vamos começar do zero. Vamos nascer zerado. Sabemos que não é assim, né? Mas não vamos ter as lembranças dos nossos fracassos, das nossas dívidas, de tudo que houve que poderia interferir nessa encarnação.
Então, Deus deu isso sim, é um privilégio, né? Deus não concede privilégio, mas isso aí ele deu a todos igualmente, esse esquecimento. Mas nós não sabemos o que nós fomos, nem o que fizemos, mas nós sabemos o que pode acontecer conosco a partir daqui, né, dessa existência. A partir das nossas atitudes de hoje, nós vamos determinar o nosso amanhã. Então, como nos diz no texto, nós não temos uma visão integral, né, nem da vítima e nem do algoz, como falei. Porque nós analisamos diante da nossa condição moral atual. Só Deus consegue ver as coisas de uma forma contínua, né? É por isso que muitas vezes, diante de uma situação assim que choca a gente, que revolta, a gente deseja justamente isso que falou aí, né? Uma prisão úmida, infecta, porque a gente quer que. Quantas vezes a gente pragueja assim, devia apodrecer na prisão, tem que morrer, né? Hoje eu não, graças a Deus, eu não falo mais dessa forma, mas eu já devo ter falado muitas vezes isso aí. Quando a gente quer fazer o papel de Deus, né? Quer fazer a justiça. Só que Deus não age assim, né? Como também diz no texto, ele corrige amando, né? Com carinho, dando essas novas oportunidades. Por quê? Porque ele tem uma visão contínua de tudo que se passa, não tem interrupções entre uma encarnação e outra, ele vê tudo de forma assim, bem, vamos dizer, bem linear, né? Então, ele vê que aquela pessoa que hoje é vítima talvez tenha sido a causadora da desgraça que hoje ela está passando. Então, ele coloca assim, de acordo com a nossa necessidade, né? O que nós deixamos de fazer numa outra existência, né? Deixamos de ter paciência, deixamos de ter honestidade, humildade. Então ele nos coloca em contato com famílias, né? Que a gente possa resgatar, ou até mesmo sem famílias, né? Quantas pessoas a gente vê que é abandonado, que não sabe nem quem gerou, não sabe nem. Então, até isso, através dessas vidas sucessivas, apesar do nosso não entendimento, tem um sentido, uma explicação. E, e nós, através disso, nós vamos nos desenvolver esses talentos, né? De uma forma gradual, de acordo com o nosso livre-arbítrio, né? Mas sem nunca parar, nós nunca vamos parar, Deus nunca vai nos desamparar e nem nos deixar para trás, que nem aquela parábola da ovelha lá, né? O pastor sai para resgatar todas as ovelhas. Então, sempre nos colocando para a gente anjos protetores, espíritos simpatizantes para nos orientar, nos intuir, né? Então, além dele dar uma oportunidade, ele ainda coloca uma ajuda, né? Uma ajuda extra para ajudar a carregar nosso fardo. Então, a misericórdia divina é assim, apesar do nosso pouco entendimento, ela assim, é imensa. Nós só vamos entender isso a partir dessa sucessão de vidas, né? Que com a nossa evolução a gente vai passar a entender melhor tudo isso que nos acontece, que acontece com os nossos entes queridos, né? Então é isso, gente. Obrigada.
Então, eu pegando aqui esse parágrafo terceiro, né, diz que a reencarnação é a lei universal. Aí eu imagino assim, pô, se nós espíritas acreditamos na reencarnação, imaginem se não tivesse a reencarnação, qual seria o sentido da vida? Você veio para cá para quê? Não consegue terminar o que você começou e como é que fica? Para por aí, morreu, acabou? Então, o Espiritismo é muito assim, sabe? Muito, ele incentiva a gente a analisar, né, o sentido da vida, o que a gente faz, o que deixa de fazer, a nossa moral. Inclusive, a gente tem que se preocupar muito, né, com o que a gente faz mesmo, porque a gente lá na frente sabe que tem. Lá a gente vai ser cobrado futuramente, né? E aí eu fico avaliando, tem muita gente que fala, outras religiões acreditam, e uns acreditam, outros não, a maior parte não acredita, diz que depois que morreu já era, acabou, acabou, mas no fundo, a gente vê que todas as pessoas, não existe ateu, para mim não existe ateu, falam que existe, mas eu acredito que não existe. Quando a pessoa tá sentindo que vai morrer, ela fica com medo. Eu estou tirando uma base pelo meu sogro na Bahia, ele tem 102 anos. E esses dias deu um treco nele lá, ele quase que embarcou, né? Aí diz o meu cunhado lá que ele ficou com medo danado de morrer. 102 anos, hein? Tá, tá no bico do corvo, né? Mas então, eu acho que todo mundo acredita em alguma coisa. Por quê? É, não, você vai para o céu, ou o outro você vai ter, você está lá junto com Maria. Então a pessoa fala assim, então ela tem que acreditar em alguma coisa. Agora nós espíritas não, a gente tem esse sentido da vida que a gente tem essa vida sucessiva. Não sabe até quando, né? A gente vai uma hora ficar quase que perfeito, como diz a Lourdes, né? Perfeito ninguém vai ficar mesmo. E E isso é o bom do Espiritismo, né? Não é só isso que é o bom do Espiritismo, é o que ele ensina para a gente, né? Que a gente vê isso aí e fala, pô, realmente é esse o sentido. E como também eu estava vendo aqui, né, aqui mais para baixo, aqui diz aqui que. Uma outra coisa que eu queria comentar que a Luiz falou, né? Que a gente não sabe, a gente reencarna e não sabe o que fez, né? Às vezes eu, como espírito, eu me questiono se é bom ou não é isso aí. Por quê? Se acontece alguma coisa com você, é porque você fez uma coisa no passado. Tudo bem. Mas o que eu fiz no passado? Talvez se eu soubesse alguma coisinha, eu poderia melhorar. Né? Eu não sei. Isso é um pensamento meu. Não estou falando que tem errado ou certo. Mas eu acho que não sei se funciona assim as coisas, não. Porque a gente não sabe o que fez, mas sabe o que fez. Não sabe o que fez, mas dizem que a gente fez. Como você não sabe o que você fez, pô? Como aqui mesmo, aqui embaixo diz aqui, a providência todavia corrige amando. Né? Não, não é aqui não que eu queria falar, mais para baixo aqui. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é o acelerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Aí já se cai nessa daí. A vítima pode, no caso aqui, a vítima pode ser uma pessoa que fez um mal danado para esse algoz, não é? Seria, assim, um caso para entendimento já, né? De vidas passadas, de outra encarnação. Então, quer dizer, eu estou sendo aqui prejudicado, mas pode ser que eu tenha feito alguma coisa para essa pessoa em outras vidas. A gente não sabe. Então, é meio estranho esse pedaço para mim. Eu não me entra muito isso aí, né? Mas isso aí é só eu mesmo.
Eu acho que é isso aí que eu queria falar, tá bom? Obrigado. Olá, estão me ouvindo? Tá. Então, vou mais falar nessa sequência do Mauro aí diz que não entende quando ele fala assim. A sabedoria magnânima nem sempre o que errou é acelerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera, né? E lá embaixo fala, o algoz integral como a vítima integral são desconhecidos do homem, mas o pai identifica a necessidade de seus filhos e reúne periodicamente pelos laços do sangue, né? Ou na rede dos compromissos edificantes. E no livro O Problema do Destino, do Leon Denis, ele fala exatamente isso. Ele fala assim, uma parte ele busca assim, a pessoa, antes de entrar novamente em contato com a matéria e começar uma nova carreira, o espírito, como dissemos, deve escolher o meio em que vai renascer na vida terrestre. Os antecedentes do ser, suas dívidas morais, suas afeições, seus méritos, suas faltas. Os laços do passado reatam em filiações, alianças, novas amizades. Os ódios também são forças que nos aproximam de nossos inimigos de outrora, a fim de apagarmos, por meio de melhores relações, velhas amizades, né? Todas essas causas são variadas, tão complexas, vão se combinar para garantir ao novo encarnado as satisfações, as vantagens ou as provações que convêm ao seu grau de evolução, seus méritos ou suas faltas, e as suas dívidas contraídas por ele. E interessante que ele fala assim, esse é mais sério, mais grave. O Leon Denis falou isso há quanto tempo? Na hora, não, vou lá atrás. Certas atrações são temíveis para as almas que aguardam o renascimento. Por exemplo, as famílias de alcoólatras, de devatos, de dementes. Como conciliar a noção de justiça com a encarnação de seres nesses meios? Não há aí em jogo razões psíquicas profundas e ocultas, e as causas físicas não são as simples aparências? Vimos que a lei da afinidade aproxima seres parecidos. Todo um passado de culpa arrasta a alma atrasada para os grupos que apresentam semelhanças com seus próprios estados fluídico e mental, estado que ela criou por seus pensamentos e ações. Não há, nesse caso, lugar para a arbitrariedade ou acaso, viu, seu Mauro? É o mau uso prolongado do seu livre-arbítrio, a procura constante de resultados egoístas ou maléficos que atrai a alma para os pais semelhantes a si. Eles lhe fornecem materiais que em harmonia com seu organismo fluídico, impregnados das mesmas tendências grosseiras, próprias para a manifestação dos mesmos apetites, dos mesmos desejos. Uma nova existência se abrirá, novo degrau de queda para o vício e para a criminalidade, e a descida para o abismo. Então, tudo isso, enquanto a gente não vence, nós vamos ter cada vez mais o que ele fala do sofrimento atroz. Até chegarmos, as faltas acumuladas farão nascer sofrimentos mais vivos, encarnações irão suceder mais difíceis, mais dolorosas. Até que a alma, triturada pela engrenagem das causas e dos efeitos por ela criados, compreenda a necessidade de reagir contra suas tendências, de vencer suas más paixões e de mudar de caminho. E é a misericórdia de Deus que nos dá a oportunidade dessas reencarnações e nas escolhas. E ele, engraçado que ele fala que quando no seu planejamento, se o espírito acha que isso é muito pesado, né, que ele não vai vencer, apesar de ser um criminoso, apesar de estar com essa dívida toda, ele tem a oportunidade, na hora que está lá se formando a ele pode
achar que não vai dar conta e pode ceder. Não, não quero. Ele pode retroceder. Então, ele fala assim, a variedade, espera aí, eu fiquei escutando ontem falar com ele. Só um pedacinho. Tá, então, eu acho que deu para entender isso aí, né? Então, quando ele fala, antes de ele pode, pela deixa eu só fechar aqui para outras pessoas falarem. Então, ele fala assim, mas a pena de talião não rege de maneira absoluta no mundo das almas, né? Porque nós sabemos que antigamente a pena de talião ela era severa, mas Deus veio na sua misericórdia, ele nos dá a oportunidade de encarnações em encarnações, e passando pelas dificuldades, até que chegamos a um ponto que já sabemos, através do arrependimento, que nós precisamos tomar outro rumo da vida. E só conseguimos fazer isso quando nós entendemos que a desobediência da lei é que nos levou para todos esses desvios e que nós precisamos entrar novamente no eixo. E a espiritualidade não nos força. Ele é o livre-arbítrio é que nos conduz ao sofrimento. Mas também é o livre-arbítrio que nos tira, porque a alma é que tem que ter a sua decisão, a sua escolha do caminho. Porque não adianta você forçar a entidade a mudar o rumo se ele não passou por esses processos de sofrimento para entender que ele é que precisa sentir que tem que sair desse rumo de sofrimento, porque senão, na frente, ele tem nova queda. Aí a gente não entende, tanto é importante que, se caso ele vê que não vai dar conta, ele pode desistir. Quantas histórias nós vemos que a criança ela está sendo gestada, né? E lá para o 7º, 8º mês ele desiste da prova e aborta, né? E provoca aborto. Então, isso também pode ser levado em consideração, porque se ele não vai realmente aguentar o tranco, ele ainda tem essa permissão. Depois refaz. Vai demorar muito, porque cada vez que nós fizermos isso, as nossas reencarnações vão ficando mais prolongadas, nós vamos ter menos tempo de ficar fazendo escolhas, porque o plano espiritual não está por nossa conta. Então, nós precisamos entender isso. Então, o Leon Denis, ele nos mostra realmente essa necessidade do esquecimento e esse reforço que o plano espiritual, que é a misericórdia divina, eles nos dão oportunidade, mas também não nos atropelam. Nós é que temos que saber que interesse até onde eu devo ir e buscar o meu adiantamento. Tá? Acho que é isso aí que eu queria falar com vocês. E não há, nesse caso, lugar para a arbitrariedade ou acaso. Senhora do seu destino, a alma deve passar pelo estado de coisas que preparou e que escolheu. Entretanto, depois de ter feito de sua consciência um ato tenebroso, um covil do mal, deverá transformá-la em tempo de luz. As faltas acumuladas farão nascer sofrimentos mais vivos. O círculo de ferro irá se apertar até que a alma busque, através das engrenadas causas e efeitos por elas criados, compreende a necessidade de reação para vencer as suas más paixões. Ele repete isso aqui. Ele fala assim, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 100 justos que perseveram. Né? Quando ele faz a justiça, que ele busca e já sai do erro. Então, o plano espiritual bate palmas. Olha aí, mais um que nós salvamos. Então, tem a hora que eu questiono assim, como que nós, humanos, podemos julgar o outro ou achar que o outro deve pular de etapa, se o outro está melhorando, se o outro serve para ser servidor de uma casa espírita, se nem a espiritualidade nos castiga a esse ponto. Né? Então, é um caso a pensar. Mas que essas vidas sucessivas têm uma importância capital na nossa vida, sim.
e o esquecimento muito mais. Senão, a gente não evolui. Graças a Deus. Então, é interessante, né? A gente, nesse estudo, ele abre para muitas perguntas, né? E também as reflexões vão trazendo para a gente mais reflexões, mais até do que aquelas que a gente estuda antes, né? E é interessante até essa questão, né, do Mauro, a, a Lourdes, né? A Graça trazendo também Leon Denis, que maravilhoso para nos ensinar, né? E eu aqui vendo, primeiramente, né, as reflexões dentro que eu anotei aqui, de Emmanuel, ele vem colocar para a gente como a gente ainda não consegue entender muito bem, né, a reencarnação como uma lei universal, como ele traz esse comparativo de falando como que são as leis terrenas, tanto que a Lourdes falou, né, e como é a lei divina, que ela funciona pela lei do amor, né, que vocês comentaram bem. Mas o que eu gostaria de ressaltar é que a reencarnação, como fala aqui, por que que ela traz, eles falam assim, a ordem e a justiça, né? Mesmo que a gente não compreenda, como o Mauro falou, né? Puxa vida, será que seria melhor eu saber o que eu fiz ou será que não? Né? Fica naquela questão assim, dependendo do caso, do momento da vida, dependendo da circunstância, enfim. Primeiramente, como ele diz aqui, né? Deus conhece a nós lá no nosso mais íntimo. Conhece daquele irmão que, por exemplo, nos fez algum mal. E sabe muito mais que nós, porque ele sabe de todas as nossas existências. Ele sabe do nosso progresso, ou num caso particular, por exemplo, o que um fez com o outro. Né? E dá essa oportunidade amorosa, né? Maravilhosa que a gente tem desse recomeço, desse reencontro, dessa possibilidade de reparar, de ser alguém melhor, de fazer alguma coisa melhor. E eu encontrei também aqui uma mensagem que eu estava estudando, né, da Joana de Ângeles, e tem o trecho final que ela fala, né, a mensagem ela se chama assim, considerando a reencarnação, e no final ela fala assim, que a reencarnação seja reequilíbrio, resgate e reparação. Faculta o prosseguimento das atividades que a morte pareceria interromper. Proporciona restabelecimento da esperança, entrelaçando as existências corporais que funcionam como classes para o aprendizado evolutivo no formoso educandário da vida terrestre. A gente vê o amor aqui cada vez mais, falando, puxa vida, mas a gente sabe isso na teoria, mas imagina um espírito que fez alguma coisa, que nós hoje não sabemos o que fizemos, mas se a gente pegar, por exemplo, estudar o céu e o inferno, quando a gente estuda o capítulo dos criminosos arrependidos, né? Quando a gente lê aquelas mensagens, o que naquele instante a gente vê, a partir do momento que vem o passo do arrependimento, do reconhecimento do que foi feito, do auxílio que vem e da nova oportunidade que lhe é dada, ou que vai ser lhe dada, dependendo do caso, né? Ali que a gente está lendo, né? E a gente vê esse desenvolvimento. E fica imaginando, nossa, olha que interessante, como que o amor é infinito de Deus, porque dá essa oportunidade para nós e para aquele que erra infinitamente, nós então, né, que nem sabemos, como o Mauro falou, como vocês falaram, o que a gente fez no passado. Aí, de repente, lembrando desses estudos do céu e inferno, fico pensando, nossa, vai ser dada a oportunidade de a gente saber. Mas hoje, reencarnado, talvez não seja tão interessante. Porque por que seria o véu do esquecimento? Tudo tem um porquê, né? É para uma nova oportunidade, é para colocar nos laços, né, da família, de repente, duas pessoas que jamais estariam juntas. Dois espíritos ali que jamais estariam juntos, ter uma nova oportunidade, como pai e filho, como irmão, como mãe, sabe? É uma coisa, assim, maravilhosa. E tanto que ela termina aquela mensagem falando assim, a reencarnação é convite ao aproveitamento da oportunidade e do tempo.
que sempre devem ser colocados a serviço do progresso espiritual e da perfeição, etapa final da contínua busca do ser. E aí, quando diz essa contínua busca do ser, a gente também pode buscar lá no Livro dos Espíritos, naquela questão que é tão singela, mas que diz pra gente, assim, a 169, é invariável o número das encarnações para todos os espíritos? E na resposta diz: todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Infinito. Será que a gente sabe medir o infinito? A gente não sabe. A gente sabe que é, né? O que é a nossa visão hoje do infinito? Uma coisa que vai embora, a gente não tem nem noção. Então é muito lindo a gente ver e refletir sobre isso e talvez trazer para a nossa vida mais amor, mais perdão, né? Por mais que pareça difícil em muitos casos, né? Mas que a gente aprenda com o nosso Mestre Jesus e com toda a espiritualidade que o perdão é o melhor caminho sempre, né? Obrigada. Pois é, eu não vou falar não, obrigada. Oi, eu estava aqui ouvindo todas as observações que cada um de vocês colocaram, né, e todas muito bem embasadas, substanciadas, com referências de livros, né, acrescentando mais veracidade na interpretação. E aí eu pensei assim comigo, né, como já foi dito, né, o amor ele é tão infinito, ele é tão... Porque a palavra amor, para mim, recentemente, eu dei uma outra conotação, sabe? Eu dei conotação de cuidar, né? O amor é zelar, é cuidar, é adubar para crescer, para multiplicar, para evoluir, para dar frutos. Isso tudo é a vida, né? A vida só acontece se tiver amor, né? E Deus nos dá tantas oportunidades que o amor dele muitas vezes não é nem compreendido por nós, porque nós somos muito limitados nessa questão de entender o amor, né? Porque ainda somos humanos, ainda temos muito que aprender sobre o amor. Aí eu pensei aqui comigo, né? A questão que Jesus colocou, que é necessário, né? Ele coloca a palavra, né? Não te maravilhas de te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Então, quando ele fala necessário, ele está já afirmando que não tem outro jeito, né? Que é necessário. E aí eu tentei traçar um paralelo, não na questão da reencarnação, que foi abordada aí pelo Emmanuel, mas as pequenas mortes e ressurreição e vida que surge durante a nossa própria vida, né? Durante a nossa estadia na Terra, a gente morre muitas vezes e a gente nasce muitas vezes, né? E é necessário entender que o arrependimento e o reparo, eu não preciso morrer para eu nascer de novo, arrepender e reparar. Eu acho que a gente tem que, assim, se arrepender e reparar e nascer de novo na vida mesmo, no nosso período aqui. Porque todas essas pequenas mortes, esses pequenos arrependimentos, esses pequenos reparos, nada mais é que uma grande reconstituição da razão da nossa vida, né? Então, existe sim, claro, é uma lei, né? Eu querendo ou não, existe a lei da gravidade. Não tem que acreditar na lei da gravidade, ela existe, ponto, né? E as leis universais, elas têm essa conotação. Não tem que você acreditar. Você acreditar, não vai mudar. É uma lei.
universal e ponto final. Se você não está preparado para entender e usufruir dessa lei, tudo bem. Você vai ter seu tempo. Nós podemos estar errados também, certo? Ninguém tem a verdade absoluta. Mas a gente consegue interpretar o amor de Deus quando ele nos dá um dia de cada vez. Quando a gente dorme, quando a gente acorda, quando a gente se vê fazendo uma coisa fraca, coisa errada, e aí a gente tem que ter a humildade de se ver e se arrepender e reparar aqui agora, porque eu não sei quando eu terei outra oportunidade de me arrepender e reparar, entende? Então, eu acho que esses pequenos arrependimentos, esses pequenos reparos faz parte desse amor e faz parte da vida que nos é dada nesse momento. Porque, nesse momento mesmo que eu estou falando, às 20h50, porque a grande sacada é entender que esse tempo que nos é dado é justamente para vivermos e para evoluirmos. A reencarnação, ela faz parte de um processo que eu entendo como um processo final. Por exemplo, final de um período de existência encarnado, nos relacionando com diferenças, nos relacionando muitas vezes conosco mesmos, nas nossas, como poderia dizer, nosso aprendizado, né? Nossas questões pessoais. Muitas vezes a gente tem que se arrepender do que fizemos para conosco mesmo e reparar o que nós fizemos de errado para conosco mesmo. Não é necessário apenas eu me arrepender e reparar com um dano que eu fiz para o outro. Muitas vezes eu tenho que me arrepender e reparar um dano que eu fiz comigo mesmo, sabe? E dessa forma a gente vai se fortalecendo cada vez mais e vai distribuindo esse amor, transbordando esse amor através das nossas relações. Como a Regina falou, a gente muitas vezes é obrigada a conviver com pessoas que, se fosse para a gente escolher, a gente não viveria, né? E por que essa diferença, essa resistência, essa torcer o nariz, não gosto muito disso e tal. Por quê? Por que isso nos é proporcionado? É justamente para a gente entender o porquê que eu sinto isso. Não deveria sentir isso, né? Eu tenho, assim, na minha família mesmo, exemplos assim, e eu já cheguei para minha mãe uma vez e falei assim, mãe, se Deus estivesse aqui agora, ele iria provar tudo isso que a gente faz? Será que a gente está fazendo certo? Será que a gente não está fazendo errado? Então, eu sempre convoco a minha mãe a refletir essas coisas, porque a minha mãe ela é um pouco assim, como eu ia dizer, meio cega nessa questão de entender essas coisas. Ela vai fazendo o que ela sente muita culpa, então ela vai fazendo as coisas para redimir a culpa dela. Mas será que isso é um reparo? Será que o reparo que Deus quer não é um reparo confortável? Muitas vezes é um reparo difícil de se fazer. Então, a lei da reencarnação, ela nada mais vem nos trazer a oportunidade de arrepender e reparar durante a vida, porque é nos dada a vida, a encarnação é nos dada para que nós possamos vivenciar isso, e a reencarnação é uma volta, né? É uma volta, é uma continuidade. E uma coisa eu tenho comigo, assim, que esta vida, que assim, eu estou Elaide, né? Eu estou nesse corpo, estou nesse cenário, nesse karma que me foi desenhado, proporcionado. Esta vida, esse instante, nesse país, nessa casa, nesse corpo, nessa família, nessa época, nesse tempo, ele é único. Isso não vai repetir mais. Isso aqui é único. É uma grande oportunidade, porque vai me dar outra oportunidade com outro corpo, numa outra época, com outras
talvez com pessoas diferentes. Então, é importante entender isso, que essa vida que a gente tem, ela é única, mas nos é proporcionado outras para darmos continuidade na nossa evolução. E nós não devemos descartar a todas as pequenas mortes e pequenas ressurreições, nascer de novo, né, que existe durante a nossa estadia aqui. Acho que isso é importante lembrarmos, que não é necessário morrer para começar tudo de novo. Eu acho que a gente tem que aproveitar os instantes que nos é dado. É essa visão que eu queria trazer para acrescentar aí nas interpretações de vocês. Obrigada. Obrigado, Alaide. Bom, dá para falar rapidinho aqui um pouquinho também. Eu queria só fazer uma colocação que foi falado daqui dos casos se a gente olhar por uma pequena visão, parece que a vida é injusta, né? Que, pelo que a gente leu hoje aqui, porque parece que algumas pessoas vieram só com provas, enquanto outros vieram só com coisas boas, vai. Tem pessoas que nasceram por exemplo, pessoas que nasceram com deficiências que impedem a pessoa a desenvolver, ou ao mesmo tempo tem pessoas que nascem 100% sadio, e então se a gente fosse analisar só por esse prisma, parecia que seria algo injusto, né? Que Jesus seria injusto, que Deus seria injusto. Mas essa parte desse estudo de hoje e o que vocês falaram vem para mostrar que se a gente analisar por uma vida apenas, a gente está pegando apenas como se fosse uma peça de um quebra-cabeça gigante, né? É uma pequena pecinha de um quebra-cabeça. Ou seja, essa encarnação nossa, ela é importante, porque sem ela, sem aquilo que a gente vai aprender nessa vida, sem essas provas, a gente não vai conseguir completar o quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça começa lá quando a gente foi criado, lá no início da fagulha divina, né? Se eu não me engano é esse o termo, que a gente nasce como se fosse um pendrive em branco, sem nada lá gravado, nossa alma lá, pendrive em branco, a gente compra lá, tira da cartela, né? Tá lá, é um pendrive em branco, aí a gente vai começar a gravar um monte de dados lá dentro daquele pendrive, e a gente vai gravando coisas boas e coisas ruins. E com o passar do tempo a gente vai aprendendo que aquelas coisas que não são boas, elas atrasam o nosso desenvolvimento, o nosso aprendizado, né, para aquilo que realmente importa, que são as coisas boas. Mas que ao mesmo tempo aquelas coisas que não são tão boas nos ensinam, né, de uma forma ou de outra, de uma forma geralmente dolorosa, né, como vocês falaram bastante no estudo de hoje, que são essas provas que a gente precisa passar, porque a gente ainda não aprendeu a lição. E assim vai, a gente vai gravando os dados naquele pendrive. E voltando para o quebra-cabeça agora, não sei se eu embaralhei, misturei duas histórias diferentes, do pendrive com a do quebra-cabeça. Mas vamos imaginar o seguinte, que a gente, um quebra-cabeça inicial, aqueles mais fáceis lá, aqueles para iniciante, que tem 1000 peças, por exemplo. O de 1000 peças é quando a gente está aprendendo sobre a gente está chegando num nível de desenvolvimento do espírito. A gente vai aprender vai criar os instintos, a gente vai aprender a visão, vai aprender o paladar, vamos aprender tudo. Tem a mônada, tal, e a gente vai lá passando por diversas etapas de aprendizado. Cada existência, cada pecinha do quebra-cabeça, até a gente juntar as 1000 peças. Quando a gente junta as 1000 peças, a gente chegou no pendrive. Ou seja, a gente está pronto para ter experiência como ser humano. E aí a gente começa um quebra-cabeça mais avançado. Em vez de ser 1000 peças, é 10.000 peças. E aí a gente erra, porque a gente já tem vários instintos, a gente já consegue andar, a gente consegue fazer um monte de coisa. E assim vai. A gente vai aprendendo. Então são 10.000 encarnações, são 10.000 peças para a gente juntar. Quando a gente consegue montar esse quebra-cabeça, pode ser que a gente passe de estágio, a gente consiga chegar num determinado momento
que aquele pendrive lá no passado, que é onde está armazenado toda essa informação, já ficou pequeno, já ficou pequeno. Aí não cabe mais dentro do corpo nosso, a gente não cabe mais nessa matéria, nesse corpo físico. A gente precisa desenvolver, a gente já vira luz. Aí a gente vai para um quebra-cabeça avançado, que são 100 mil peças. E a gente já começa a trabalhar, aprender sobre como as coisas foram feitas. A gente passa já a ser criadores e assim vai. Então, assim, o que eu quis falar com essa brincadeira do quebra-cabeça, do pendrive, é que nada é por acaso. Tudo que a gente passa, tudo que a gente vive, tudo tem um motivo. As pessoas que estão ao nosso lado, a gente, ao mesmo tempo, a gente está na vida de cada um para aprender muito e ensinar muito pouco. Muito pouco. Eu penso sempre dessa forma. A gente tem muito pouco que acrescentar na vida do próximo. Mas a gente sempre tem que acrescentar algo. E quanto mais a gente se esforça, quanto mais a gente põe a cara na vida, quanto mais a gente vai trabalhar, mais a gente aprende, mais a gente conhece mais pessoas, e conhecendo mais pessoas, trabalhando mais a gente se envolve, mais a gente cresce. Bom, é isso que eu tinha para falar hoje. Não sei se eu fui claro, se eu fui viajando no meu lado. Gostei demais da recurso lúdico que você usou. Ficou bem interessante. Eu vou roubar de você na próxima vez, vou falar desse quebra-cabeça aí. Achei bem legal. Legal. Bom, vamos passar então para a prece de encerramento. Quem gostaria de fazer a prece hoje? Fica à vontade. Eu vou abrir aqui a imagem. Bom, eu vou fazer então. A Graça pode fazer. Vamos mais uma vez agradecer a Deus, Eu leio o livro aqui. a Jesus, ao nosso Divino Mestre, por essa oportunidade tão necessária. Tenhamos, Senhor, cada vez mais vontade de buscar conhecimento, autoconhecimento, para nos aproximar cada vez mais da espiritualidade maior que busca nos abraçar. E vamos sentir abraçados só quando também fizermos o nosso passo nessa direção. Vamos agradecer aos nossos amigos espirituais, aos nossos anjos da guarda. Com certeza são felizes por ver os nossos esforços. Né? Como disse o Kardec, né, que o céu fica feliz quando o pecador está indo buscar a sua glória, mais do que aquele que já está a caminho. Nós precisamos nos salvar todos os nossos irmãos que nos buscam através dos nossos pequenos aprendizados, mas convivendo uns com os outros, nós vamos crescer espiritualmente como uma família universal. Obrigado, Senhor. Que todos reflitam sobre o texto de hoje, as vidas sucessivas, as necessidades do esquecimento, para agradecermos mais e mais a misericórdia de Deus, que é todo poder e bondade. E assim seja. De Carlo De Luca, sempre melhor, né? Não seria exagero afirmar que a falta de perdão está na raiz de quase todos os problemas. Quando o perdão se ausenta, um nó bem apertado surge em nossa vida. Um nó que impede a circulação das energias essenciais ao nosso desenvolvimento material, emocional e espiritual. Perdoar é desfazer o nó que está impedindo nossa vida de florescer. Sentimentos como ódio, rancor, revolta, mágoa e raiva são como barreiras que impedem a circulação da energia divina em nossa vida.
Quem prefere respirar no clima da eterna discórdia não é capaz de captar as vibrações que fluem da mente de Deus. Quem se recusa a perdoar vibra em frequência oposta à mente divina. Portanto, não consegue sintonizar as bênçãos espirituais, dando ensejo ao surgimento de variados problemas físicos, emocionais e espirituais, que a prática do perdão teria evitado. Obrigado. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais.